Senhor presidente, eu vou procurar ser o mais rápido possível para que possamos ganhar tempo. Senhor presidente, a ementa o senhor já descreveu, então eu vou direto ao relatório. O relatório é o seguinte: é submetido à apreciação do Senado Federal pleito do Estado do Paraná por meio da mensagem do Senado Federal número 8 de 2020, que solicita autorização para contratar a operação de crédito externo com garantia da União junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento parcial do projeto de modernização e gestão fiscal do Estado do Paraná, Profisco 2. Senhor presidente, a maioria dos estados tem esse programa do Profisco. Alguns já estão na fase 3, o Paraná ainda está na fase 2. A operação de crédito externo pretendida encontra-se com suas condições financeiras devidamente incluídas no Sistema de Registro de Operações Financeiras do Banco Central do Brasil, sobre o número TB 033033. Com efeito, ela está contratada com base na taxa de juros LIBOR trimestral, acrescida da margem a ser definida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, devendo apresentar custo efetivo da ordem de 2,82% ao ano, flutuante com variação de encargos financeiros, inferior ao custo máximo aceitável pela Secretaria do Tesouro Nacional para emissões da União em dólares, que se situa em 4,33% ao ano, considerada a duration ou a duração de 13,2 anos. Análise. A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no artigo 52, inciso 5, 7 e 8 da Constituição Federal, visa verificar o cumprimento das determinações das resoluções do Senado Federal número 40 e 43 de 2001 e 48 de 2007 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Essas são as normas que regulam os limites e condições para a contratação de operação de créditos externos, inclusive concessão de garantia no âmbito dos 3 níveis de governo. Constata-se que a atual situação de endividamento do Estado do Paraná comporta a assunção de novas obrigações financeiras advindas da contratação desse novo empréstimo. Como resultado do parecer SEI número 3564 da Coordenação Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios, COPEM, da Secretaria do Tesouro Nacional, de 17 de março de 2020, anexo à mensagem encaminhada ao Senado Federal, o Estado do Paraná atende às condições e limites definidos na RSF número 40 e 43 de 2001, em particular, cumpre os limites definidos do inciso 1, 2 e 3 do artigo 7º da RSF 43 de 2001, que tratam, respectivamente, do montante anual passivo de contratação de operação de crédito, do comprometimento máximo, da receita corrente líquida com amortizações, juros e demais encargos financeiros da dívida consolidada e do teto da dívida consolidada dos Estados. É importante esclarecer que, nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 7 da RSF 43 de 2001, as operações de créditos contratadas junto a organismos multilaterais de créditos ou instituições oficiais federais de crédito ou de fomento com a finalidade de financiar projetos de investimento para melhoria da administração das receitas da gestão fiscal, financeira e patrimonial no âmbito do programa proposto pelo Poder Executivo Federal, não se sujeita aos limites de endividamento em que trata o mencionado artigo 7º. Fundamentada nos parâmetros que ela utiliza para avaliar o risco da União, conceder a garantia solicitada, a STN entende que o Estado do Paraná apresenta suficiência de contragarantias oferecidas para fazer frente a esse acréscimo de endividamento. Assim, embasada em estudos sobre o comprometimento das transferências federais das receitas próprias do Estado, a STN afirma que há disponibilidade financeira para a cobertura das obrigações advindas do empréstimo, pois as margens disponíveis apuradas são suficientes para cobrir eventual dívida que venha a ser honrada pela União, conforme consignado no ofício SEI número 44872, de 5 de março de 2020, da Coordenação Geral de Haveres Financeiros, COAF, da STN, Secretaria do Tesouro Nacional.
Ainda nesse contexto, cabe destacar a previsão do oferecimento de contragarantias por parte do Estado do Paraná, conforme os termos da Lei Estadual nº 19.754, de 14 de dezembro de 2018, autorizativa da presente operação de crédito e da concessão de contragarantias pelo Estado. Nos termos dessa lei, é autorizada a formalização de contrato entre o Estado do Paraná e o Tesouro Nacional para a concessão de contragarantias sobre a forma de vinculação das receitas, a que se refere os artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias de que trata o artigo 155, nos termos do artigo 167, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal, e de outros em direito admitidas. Destaque-se também que, relativamente às garantias já concedidas, o Estado se encontra adimplente, inclusive quanto aos financiamentos e refinanciamentos da União. Relativamente à classificação fiscal do Estado do Paraná, informa a Secretaria do Tesouro Nacional, com base no inciso 2 do artigo 12 da Portaria do Ministério da Fazenda 501, de 23 de novembro de 2017, que a operação de crédito pretendida é elegível à concessão de garantia da União. Isso por ser contratado junto ao organismo multilateral de crédito com a finalidade de financiar projeto de investimento para a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial no âmbito do programa proposto pelo Poder Executivo Federal, por apresentar custo efetivo favorável e o Estado fornecer garantias consideradas suficientes, como já enfatizado. Por fim, quanto às exigências de adimplência, fica destacado o processado que o Estado do Paraná não possui pendências com a União relativamente aos financiamentos e refinanciamentos dela recebidos, quanto à verificação de sua adimplência financeira em relação à administração pública federal e suas entidades controladas, inclusive sobre a prestação de contas de recursos dela recebidos nos termos da RSF número 41 de 2009, deverá ela ser verificada por ocasião da assinatura do contrato de garantia. Relativamente às demais condições e exigências estipuladas pela RSF 48 de 2007, 4043 de 2001 e pela LRF, são elas também atendidas pelo Estado do Paraná, conforme evidenciado pelos documentos que acompanham a mensagem. Voto. O pleito encaminhado pelo Estado do Paraná, por meio da mensagem do Senado Federal número 8 de 2020, encontra-se de acordo com o que preceituam a Lei de Responsabilidade Fiscal e as resoluções do Senado Federal sobre a matéria, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos do seguinte projeto de resolução do Senado apresentado. Senhor presidente, o projeto de resolução, acredito que eu não preciso ler inteiro, podemos poupar tempo, eu lerei apenas a emenda. Autoriza o Estado do Paraná a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no valor de $50 milhões dos Estados Unidos da América. Esse é o voto, senhor presidente. Eu peço a todos que apoiem o Estado do Paraná nessa sua pretensão, porque tenho certeza que o dinheiro será muito bem usado. Obrigado.